que Ele habita nas nossas vidas. Aonde nós estiver, Ele tem que estar batalhando dentro do nosso coração. E nós sentimos a presença do Todo-Poderoso em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Queridos, para mim não tomar muito tempo, eu quero ler a Bíblia convosco no livro de Lucas, no capítulo de número 8. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas, no capítulo de número 8. Um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus, Ele continuará falando em nossos corações neste lugar. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. É bem certo que, às vezes, nós não percebemos, mas Ele vai recapitular que a parábola do semeador, ele sai a semear. A Bíblia diz que uma semente cai à beira do caminho, vem as aves do céu e o come. A outra cai no meio de pedregais. A terra é muito pouco, porém ela sufoca e não consegue produzir fruto. Vem a outra e cai em meio aos espinhos, espinho crescendo, ele vai sufocando e ela também não consegue prosperar. Mas existe uma que cai em terra boa, e diz a palavra de Deus que ela vai produzir 60 até 100, e com certeza a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Às vezes nós pregamos e falamos assim, mas só tem pessoas evangélicas aqui. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Tem pessoa que está ao alcance dessa voz, e Deus falará conosco através desta palavra. Lucas capítulo de número 8, verso de número 45. Nós vamos estar tomando como base para a mensagem desta noite. Confesso aos irmãos que ao momento que nós estávamos adorando a Deus com o hino da harpa cristã, eu pensei por 2 vezes de mudar a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. Porque o hino falava sobre a preparar, sobre purificar. Só que o Espírito Santo de Deus confirmou nos 2 últimos louvores, em que os cantores cantavam aqui nesta noite a mensagem por mais uma vez. Porque pela primeira vez Deus confirmava no meu coração. Na quarta-feira, no culto de ensino, Deus já tinha me dado essa mensagem, Ele confirmava que era para nós estar ministrando esta palavra. E eu tenho certeza, irmãos, eu costumo dizer que eu não prego, eu converso com a igreja. Mas eu tenho certeza que na minha simplicidade, o Espírito Santo de Deus vai falar em nossos corações. 45 do capítulo de número 8 do livro de Lucas diz assim: quem é este? Quem é que me tocou? Versículo 46. E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Pode assentar adorando o nome do Senhor. Queridos, se depender de eu mandar vocês dar glória a Deus, vocês vão travar a língua, porque eu não tenho esse costume. Uma coisa é certa, eu aprendi a adorar a Deus, e eu sei que para mim adorar a Deus eu não dependo nem do pastor presidente dessa igreja para me adorar. A minha adoração, ela é individual. Então se você saiu da sua casa para adorar, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo e adore ao Senhor, porque Ele está aqui e Ele está pronto a ouvir a nossa adoração neste lugar. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, a qual daqui a pouco nós estaremos entrando na mensagem a qual o Senhor colocou em meu coração. Mas antes de eu ministrar esta palavra, eu preciso aqui fazer algo que é um compromisso que eu fiz com Deus, que por onde eu passasse, eu falaria daquilo que Deus tem feito sobre a minha vida. Eu acredito aqui que muito poucas pessoas me conhecem, o Robson, o Eliseu, muito poucas pessoas, mas a minha mãe e meu pai nos criou na igreja Assembleia de Deus. A minha mãe, acredito que uns 20 a 20 e poucos anos de professora de escola bíblica dominical. Mas eu me lembro ainda no tempo da carroça, 10 moleques trepavam em cima da carroça, juntamente com os pais e mais a avó, e era aquela turma, aquela escadinha de pessoas indo para a igreja. O tempo que nós era feliz, e eu não sabia agradecer a felicidade que eu tinha. E eu me lembro muito bem que aos meus 11 anos de idade, por volta das 11h30, meia-noite,
Eu estava em uma balada e um amigo chega até mim e ele me oferece para mim uma pedra de crack, pois eu já estava bêbado, então eu já estava passando do limite. E ele disse para mim: eu vou te dar algo que vai te sarar a sua cachaça. E eu falei: se é para sarar a cachaça, deixa eu fumar esse negócio. E eu me lembro muito bem que eu tinha 11 anos, quando eu coloquei a primeira pedra de crack para me fumar. E essa vida se prolongou, dos 11 anos até os 22 anos. Irmãos, eu fui uma pessoa que por muitos anos da minha vida, eu chegava no antigo Cerejeira que tinha na cidade de Cujubim, um mercado muito grande. Um galão de 200 litros de lixo, que era depositado lixo durante o dia. E por muitas e muitas madrugadas, eu chegar naquele galão de lixo e revirar até o fundo caçando o que comer. Quantas das vezes, aqueles bichinhos, é aqueles bichinhos que todos nós conhecemos, que se deixar o lixo ali por muito tempo, ele começa a caminhar no meio do lixo. E quantas vezes eu revirava o lixo para caçar o que comer, e aqueles bichinhos estavam andando no meio daquele lixo. Quantas madrugadas, no tempo da manga madura, eu sentava embaixo de um pé de manga morrendo de fome, e eu chupava tanta manga que eu não aguentava sair do lugar. A fraqueza era tanto que ali eu me desmaiava, e às vezes passava até mais de 24 horas caído debaixo daquele pé de manga, porque eu não tinha força para caminhar. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele usou de misericórdia no ano de 2016 e me arrancou das garras do inimigo. Eu passei por um processo que eu não tenho inimigo, mas se eu tivesse inimigo, eu não queria que nem o meu pior inimigo passasse pelo que eu passei. No ano de 2016, no dia 8 de fevereiro de 2016, eu fui pego pelos 2 homens fortemente armados para poder executar a minha vida. E eles ali caminhando comigo até em direção ao rio São Miguel, aonde eles me dariam fim em mim e me jogava dentro do rio. Ninguém mais ia me achar ali a não ser Deus, porque eles tinham o costume. Esse rapaz não era o primeiro que ele executava, e ele tinha o costume de arrancar a buchada para que o corpo não boiasse para cima. E pela bondade e a misericórdia de Deus, mais um livramento o Senhor me dá. Depois deu todo quebrado, pulei de um carro a 120 por hora, numa BR asfaltada. Depois deu todo quebrado. Aqueles homens chegaram e puxaram 3 tiros na minha cabeça, e não saiu nenhum tiro. E eles puxaram 2 para cima, e saiu os 2 tiros, e eles voltaram mais 4 na minha cabeça. E naquele momento Deus colocou a mão dele mais uma vez, e me deu o privilégio de voltar atrás, de voltar ao primeiro amor, aquele amor que o meu pai e a minha mãe me ensinou na Igreja Assembleia de Deus. E hoje, pela bondade e a misericórdia do Senhor, eu e a minha esposa finalizamos o ano de 2021 com 18 usuários de droga libertos para a glória do nome do Senhor. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos concede a oportunidade de andar estado de Rondônia e fora do estado. Daqui a poucos dias estarei na Bolívia ministrando a palavra do Senhor. E eu costumo dizer, por onde eu passo, eu sou um peregrino em terra distante, eu não sou ninguém. Mas o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele me arrancou do laço do inimigo. Ele me arrancou do fundo do poço, aonde que muitas das vezes as pessoas olhavam e não davam mais nada. Quantas das vezes eu ouvia da boca da minha própria família, alguns da família dizer: não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas nesta noite eu vou pregar para você que me ouve. Eu vou pregar um Deus, não é um Deus que alguém me contou a história, que Ele muda a história do ser humano. Eu vou contar nesta noite, eu vou pregar sobre um Deus que eu vivo milagre que Ele fez na minha vida. Eu vou pregar um Deus que nessa noite, que eu penso que Ele faz, que Ele muda a história do ser humano. E é desse Deus que eu quero falar aqui nesta noite. Nós olhamos dentro desse texto, aonde acabamos de ler. Vamos ver a história de uma mulher. Mulher essa que ela tinha um fluxo de sangue. Diz a palavra de Deus que essa mulher, ela já tinha gastado todos os seus haveres com os médicos, e nenhum deles poderia o curar.
Nenhum deles poderia solucionar o seu problema. E agora essa mulher, ela sabendo que Jesus ia passando, diz a palavra do Senhor, que Jesus vinha de lá para cá, no meio dele uma grande multidão que o acompanhava. E essa mulher resolve agora a tocar na orla do vestido de Jesus. Diz a palavra de Deus que uma mulher como essa, ela não poderia estar no meio da sociedade. Uma mulher como essa, ela tinha que estar isolada. Ela não poderia estar no meio da população. Mas agora eu vejo Deus parando uma grande multidão por causa de uma mulher que não poderia nem estar naquele lugar. Eu vejo Deus parando uma grande multidão que o acompanhava por causa de uma mulher que não era nada, por causa de uma mulher que era rejeitada, por causa de uma mulher que ela tinha que ficar isolada da sociedade. Agora eu vejo Deus parando uma multidão por causa dessa mulher. Não é diferente na vida daquele cego que estava à beira do caminho. Diz a palavra do Senhor que aquele cego começava a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A palavra de Deus vai nos afirmar que aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, ele começou a repreender aquele cego para que calasse. Mas diz a Bíblia que ele continuou a clamar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. É outro homem que ninguém dava nada por ele. Um homem que estava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. Um homem que muitas das vezes, com certeza, a população que por ali passava, olhava ele com um olhar de desprezo, com um olhar de desgosto, com um olhar que muitas das vezes nós mesmos olhamos como servos e servas de Deus. Olhamos para a situação e dizemos: não tem mais jeito. Parece até que nós não conhecemos o Deus a qual nós servimos. Mas eu vejo Deus parando mais uma multidão por causa de um homem que ele não era ninguém, por causa de um homem que ele era rejeitado, por causa de um homem que ele estava mendigando à beira do caminho. Queridos, por onde eu passo, eu falo e vou falar aqui também. Deus, ele não depende da opinião de ninguém para fazer milagre na sua vida. Deus, ele depende somente que nós abrimos o nosso coração para que ele entre e faz morada. Diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, se não me foge da memória. A Bíblia vai dizer que Deus, ele está à porta do nosso coração batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eu vejo que a mudança na nossa vida não depende de quem está do nosso lado, só depende da nossa decisão, só depende da nossa atitude para que Deus faça um milagre sobre as nossas vidas. E nesta noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe de Cujubim nesse lugar, para dizer para você que ainda há solução para o teu problema. Aquela mulher não tinha mais solução. Aquela mulher, ela tinha gastado tudo que ela tinha. Ninguém resolveria a situação que aquela mulher estava passando naquele momento. Mas ela tem um encontro com um homem chamado Jesus, que para esse homem não tem nada que ele não possa fazer. Para esse homem, Jesus Cristo Nazareno, não tem nada e nem capeta que possa impedir o mover do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e ele mudar a tua história. Não é diferente quando nós olhamos para a vida de Zaqueu. Diz a palavra do Senhor que Zaqueu, ele era chefe de publicano, ele era um homem rico, mas porém no seu coração faltava algo para poder preencher aquele vazio que tinha no coração de Zaqueu. Diz a palavra de Deus que agora Zaqueu, por ele ser de pequena estatura, Zaqueu, por ele ser um homem muito pequeno, e grande a multidão que ia à sua frente, a Bíblia diz que ele sobe em uma figueira, porque ele sabia que Jesus havia de passar por ali.
E agora aquele homem em cima de uma figueira, Jesus vem aproximando e olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Nós começamos a olhar para a vida de Zaqueu. A história de Zaqueu, no mesmo momento, ela tem uma mudança extraordinária. Porque Zaqueu, de um homem cobrador de imposto, agora ele começa a conversar com Jesus e dizer: Jesus, se eu tenho defraudado alguém, ou seja, Jesus, se eu tenho dado prejuízo para alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Nós vemos uma grande mudança na vida de Zaqueu quando ele tem um encontro com Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. O Deus que operava no passado, Ele opera no presente e continuará operando no futuro. Basta somente nós abrir o nosso coração para que Ele venha fazer a transformação sobre as nossas vidas. O milagre na nossa vida não depende do nosso pastor presidente. Como eu já disse e volto a repetir, o nosso culto e adoração a Deus não depende do pastor presidente dessa igreja. Depende de mim, de você. A mudança na nossa vida não depende de alguém que está do nosso lado. Depende de mim, de você. Abrir o coração para que Deus venha pousar e fazer mudança. O Deus que fez milagre no passado, o Deus que libertou aqueles homens que estavam endemoniados, Ele continua libertando-nos nos dias de hoje. O Deus que fez milagre naquela vida daquela mulher que quando toca na orla do vestido de Jesus, Ele está aqui no nosso meio. Você pode até não acreditar, problema seu, mas que Ele está aqui, Ele está. Eu sinto a presença dEle nesse lugar. E Ele está aqui, irmãos, para fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Basta somente nós colocar nossa fé em ação. Porque Deus, Ele ainda continua libertando. Deus, Ele ainda continua mudando a história do ser humano. Deus, Ele ainda continua libertando o usuário de droga. Deus, Ele ainda continua libertando prostituta. Deus ainda continua fazendo milagre. Aleluia. O que Ele precisa é que eu e você abrimos a porta do nosso coração. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo de número 10, o verso de número 10, que o inimigo, ele está para matar, roubar e destruir. Mas esse Deus que nós estamos pregando, Ele está aqui para que te dá vida e vida com abundância. Quem sabe alguém já olhou para você e falou bem assim: não tem mais jeito, não tem mais solução, não consegue se libertar, vai morrer desse jeito. Ei, é mentira do diabo, é mentira do inimigo. Deus, Ele te fez para ser adorador. Deus, Ele te fez para você caminhar na face desta terra, em espírito e verdade, adorando o nome do Senhor. Deus, Ele não te fez para você viver nesta vida de imundícia, que você pensa que é feliz e é o inimigo enganando a você. Já passei por experiência. Às vezes, quando a gente está numa balada, às vezes, quando nós estamos nos divertindo na roda de amigos, nós pensamos que estamos alegres. Mentira! É uma alegria passageira, que no outro dia só te resta ressaca e dívida para você pagar, quando não te custa a sua vida. Mas o Deus que nós pregamos nesta noite, Ele é um Deus que Ele foi ao céu, e Ele diz que Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para que estivesse conosco até a consumação do século. É um Deus que quando nos momentos de angústia que nós passamos, Ele nos consola. Eu quero dizer para você que crente também sempre passou por luta e por dificuldade. Não adianta você pensar que vai ser crente para poder não passar por luta, que você passa também. Mas a diferença é que quando você está na presença de Deus, tem algo que te ajuda a caminhar. O Espírito Santo, Ele responsabiliza em te dar força para você vencer as batalhas. Agora esse mundo lá fora, que às vezes nós pensamos ter amigos, irmãos,
Nesse mundo nós não temos amigo. Você quer ver quem é seu amigo? Sai por aí, assalta a casa de alguém e cai dentro do presídio para você ver quem é seu amigo. Você quer ver quem é seu amigo? Deixa acontecer um acidente com você e você joga lá dentro do hospital, você vai ver quem é seu amigo. Amigo seu é Deus. Amigo de todas as horas é o Espírito Santo, que nos momentos difíceis é Ele que nos consola. É Ele que transforma a vida do ser humano. Se Deus não transformar a sua vida, ninguém mais transforma. É a palavra de Deus que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas para você conhecer essa verdade, você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa dar crédito à palavra do Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo a qual nós estamos pregando, anunciando a volta de Jesus. E muitas das vezes as pessoas não dão crédito. Estamos vivendo não diferente, mas como nos tempos de Noé. Noé estava anunciando o dilúvio, e as pessoas caminhavam para um lado e para o outro, e muitas das vezes até afrontava contra Noé. Noé, você está ficando louco, você está ficando maluco. Aonde é que vai ter dilúvio nesse lugar? Há quanto tempo que nós não vemos chuva nesse lugar? É o evangelho que nós estamos pregando. Hoje você pode olhar e falar bem assim, esses crentes é louco, fechar a porta da igreja, colocar o som por lá de fora e ficar gritando, pregando essa palavra de um Deus que vai voltar e até hoje nunca voltou. Ei, guarda o que eu vou te dizer, você acreditando ou não acreditando, Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que aquele que partir com Cristo, ele terá um descanso eterno. Mas porém aquele que partir sem Cristo, a Bíblia diz que aqueles que morreram, eles vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. E quem estiver aqui ainda, também vai ser lançado no lago de fogo. Aonde que o bicho não morre, o fogo não se apaga. Mas o mais doído disso não é o porquê o fogo não se apaga e nem o bicho morre. O mais doído de tudo vai ser naquele lugar. É que quando você estiver nesse lugar, você vai lembrar que hoje, dia 30 de abril do ano de 2022, estava alguém de frente com a igreja, tempo determinado, ministrando a palavra. Você vai começar a lembrar que você teve oportunidade de fazer um encontro com Deus, de mudar a vida com Deus, e você não quis. Nós vemos a parábola do rico e o Lázaro. A Bíblia diz que o rico, ele morre e ele vai para o Hades. O Lázaro, ele morre e vai para o seio de Abraão. E lá do seio de Abraão, agora Lázaro, aquele homem no Hades, ele começa a pedir para que Lázaro moe a ponta do seu dedo e refresque a sua língua. Diz a palavra do Senhor que foi colocado um abismo entre um e outro, de maneira de quem estava para lá não podia vir para cá, e quem estava daqui não poderia passar para lá. E aquele homem continua conversando. Então me dá uma oportunidade para que eu volte a dizer, a dar testemunho para os meus irmãos que não venham para esse lugar. Então me dão a entender biblicamente que quem estava lá dentro do Hades conversando com o pai Abraão, ele lembrava de tudo que se passava aqui fora. Ele lembrava porque ele lembrou que ele tinha irmãos aqui. E ele pediu a oportunidade para que se voltasse a dar testemunho. Então o doído de tudo é que muitas pessoas, quando chegar naquele lugar, ele vai lembrar das oportunidades que ele teve de encontrar com Deus. Ele vai lembrar das oportunidades que Deus deu para ele abraçar com Deus e Deus mudar a história da vida dele. E ele o rejeitou. Esse vai ser o mais doído, porque a Bíblia diz que é melhor nós não conhecer do que nós conhecer a palavra e não obedecer. E se você já está ouvindo essa palavra nesta noite, já é motivo de você caçar rumo à direção ao Senhor, porque você está tendo conhecimento de como vai ser. O inferno existe. Às vezes,
nós quais não falamos que o inferno existe, mas ele existe, ele é real. Assim como o céu é real, o inferno também é real. E a Bíblia diz que aquele que não for achado o nome dele escrito no livro da vida, esse será atado pés e mãos e lançado no lago de fogo. Então, para que isso não venha acontecer contigo, para que isso não venha acontecer comigo, nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. E a partir do momento que nós fazemos a aliança com Deus, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Daqui para frente Deus fará algo tremendo sobre as nossas vidas. Eu não estou falando aqui de algo que eu vi testemunho que Deus fez na vida de outro. Eu estou falando daquilo que Deus fez na minha vida. A partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, Ele mudou minha história. E Ele quer mudar a tua história esta noite. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu cativeiro nesta noite. E o que Ele só precisa, é que você abra a porta do seu coração, para que Ele possa entrar e fazer morada na sua vida. A Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e todo aquele que estiver ligado na videira verdadeira, tudo quanto nós pedir, o Senhor nos fará. Então, para isso, para nós alcançar esses benefícios da parte de Deus, precisamos fazer um ligamento com Ele, precisamos fazer uma aliança com Ele. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, o verso 14, bem-aventurado é os que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, todo aquele que ama e pratica mentira. Esses tais, se não fazer uma aliança com Deus, vai ficar de fora. Precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Precisamos entregar nossa vida ao Senhor, para que nós possamos ter direito a essa árvore da vida, para que nós possamos ter direito de entrar na cidade pelas portas. É bem certo quando a palavra diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, para entrar pela porta, para entrar no céu, precisa passar por esse processo. Precisamos fazer uma aliança com Deus, para que Deus venha mudar a nossa história, para que Deus venha transformar a nossa vida, e o melhor, nos dá o direito de salvação e morar no céu com Ele. Que Deus em Cristo o abençoe, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a minha palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. Mas se nesta noite tiver alguém que está ouvindo essa mensagem, e a palavra do Senhor, Ele falou no seu coração, e você precisa fazer um concerto com Deus, nós queremos orar ao seu favor. Aonde a minha voz está chegando, eu não sei se é no seu ponto comercial, eu não sei se é na sua casa, aonde for, você que está me ouvindo nesse momento, que ouviu essa palavra, que queira fazer uma aliança com Deus, eu quero